E se tudo o que lhe ensinaram sobre eventos aleatórios estiver completamente errado? E se o mundo ao seu redor operasse em uma rede oculta de conexões significativas que a maioria das pessoas nunca descobrir? Aqueles momentos em que você pensa em alguém e essa pessoa liga imediatamente. Quando você toma uma rota inesperada e salva sua vida. Quando a oportunidade perfeita aparece exatamente quando você precisa. Estes não são golpes de sorte ou acasos estatísticos. São mensagens diretas de um universo inteligente que está constantemente tentando se comunicar com você. Talvez tenha se perguntado: será que isso é real ou apenas fruto da minha imaginação? Essa dúvida é dolorosa, porque ela carrega um vazio. O vazio de quem deseja sinais claros, mas teme estar apenas projetando esperanças em coincidências banais. E é nesse ponto que precisamos parar por um instante. Respirar fundo. Porque a sensação de estar perdido não significa que você está à deriva. Muitas vezes, significa que sua vida está sendo realinhada. O vazio não é ausência, é preparação. Eu sei que pode ser cansativo esperar, observar, tentar interpretar e acabar com a impressão de que nada faz sentido. Mas é justamente esse espaço de incerteza que abre a porta para algo maior. A possibilidade de enxergar a vida como um diálogo. Não um monólogo onde você fala e o universo se cala, mas uma troca, uma conversa contínua entre o que você sente por dentro e o que se manifesta lá fora. Na física quântica existe um conceito chamado colapso da função de onda. Em termos simples, significa que a realidade só se torna concreta quando observada. Antes disso, existem apenas possibilidades. O que isso nos ensina? Que a forma como olhamos para os acontecimentos não é neutra. Nossa atenção molda o que se apresenta. Isso não é superstição, é ciência, é consciência. Quando você se permite estar atento, quando se abre para o mistério, algo muda na forma como as peças do quebra-cabeça da vida começam a se juntar. Talvez você já tenha se sentido culpado por acreditar em sinais. Talvez tenha ouvido que isso é fantasia, que é irracional. Mas e se esses sinais não forem ilusões, e sim linguagens sutis, convites da consciência? O universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. Sua respiração, agora mesmo, está escrevendo mensagens no campo quântico. E esse campo responde não apenas às suas palavras, mas à vibração silenciosa daquilo que você realmente sente. Hoje eu quero caminhar com você por essa ponte delicada entre o visível e o invisível. Não para te prometer milagres fáceis, mas para oferecer clareza, práticas e reflexões que possam transformar a maneira como você enxerga sua própria vida. Vamos explorar juntos o território da sincronicidade. Esse espaço onde ciência e espiritualidade se encontram, onde a psicologia dialoga com a física e onde a sua história pessoal encontra sentido em detalhes que você talvez tenha aprendido a ignorar. E enquanto mergulhamos nesse tema, eu quero que você guarde uma pequena promessa. Nas próximas 24 horas, observe. Apenas observe. Porque um sinal inesperado vai se manifestar. Pode ser sutil, pode ser simples, mas estará ali, como um lembrete de que você não está sozinho e de que nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Comente aqui embaixo: eu estou pronto para receber o que já é meu. Essa frase não é apenas um comentário, é um pacto consigo mesmo. É a declaração de que você está aberto para compreender os convites da vida, sem medo, sem pressa, sem culpa. E esse simples ato pode ser o primeiro passo para uma nova realidade que já está nascendo dentro de você. Quando o acaso pergunta, o mecanismo oculto da sincronicidade. Há instantes em que a vida parece nos chamar em sussurros. Uma palavra surge em um sonho, reaparece numa conversa e pouco depois salta de um livro aberto ao acaso. O coração acelera, a mente se pergunta:
Isso é apenas coincidência ou uma mensagem que me foi entregue? Talvez você conheça essa sensação, a de estar diante de um código secreto que o universo escreve só para você, mas que muitas vezes parece escapar entre os dedos. E junto com essa percepção, nasce também a angústia. A sensação de estar perdendo sinais importantes, de tomar decisões sem a bússola da intuição, de carregar o medo de escolher o próximo passo errado. Foi diante dessas perguntas que Carl Gustav Jung propôs algo revolucionário. Ele não chamou de superstição, nem reduziu a uma ilusão da mente. Ele falou de sincronicidade, um princípio acausal onde acontecimentos externos se conectam com conteúdos psíquicos internos, criando significados que vão além da lógica comum. Jung percebeu que existem coincidências carregadas de sentido, tão improváveis de serem ignoradas, que se tornam janelas para uma compreensão mais profunda da vida. E não foi sozinho que ousou propor isso. Ele dialogou com Wolfgang Pauli, um dos físicos mais brilhantes de seu tempo, ganhador do Nobel. Pauli via na física quântica uma abertura para compreender como ordem e acaso podiam coexistir, como eventos aparentemente desconexos podiam, em determinados contextos, se entrelaçar numa linguagem simbólica que ressoa tanto na ciência quanto na alma. Imagine a cena. Uma paciente chega ao consultório de Jung. Ela conta que sonhou com uma palavra estranha, desconhecida. No dia seguinte, essa mesma palavra aparece em 3 contextos distintos: num jornal, numa conversa casual, numa vitrine de rua. A repetição a impacta tanto que desperta nela uma escolha inesperada de carreira, mudando sua trajetória de vida. Perceba que não é a palavra em si que importa, mas o choque da repetição. O mundo externo refletindo um movimento interno. O sonho tornando-se guia. A psique sendo respondida pelo ambiente. É possível transformar essa percepção em prática cotidiana. Um diário de sincronicidades pode se tornar uma bússola discreta, mas poderosa. Nele você registra sonhos, palavras que se repetem, imagens insistentes. E mais do que isso, mede não apenas a frequência, mas a emoção associada a cada sinal. Esse registro cria métricas semanais, quase como indicadores espirituais, revelando padrões que antes passariam despercebidos. E há um segundo passo: o framing. Converter cada coincidência em hipótese. Ao invés de simplesmente pensar, isso aconteceu comigo, você pergunta, o que aconteceria se eu experimentasse agir a partir disso? Assim, o acaso deixa de ser ruído e passa a ser campo de autoexperimentação. Poucos percebem esse detalhe. A sincronicidade não é um espetáculo para ser admirado à distância, mas um convite prático. Nos próximos 7 dias, por exemplo, você pode se abrir ao desafio de registrar pelo menos 7 sinais e observar o que muda em sua percepção de vida. Não é mágica, é método. É pertencimento a uma comunidade invisível de experimentadores que usam a própria vida como laboratório. Mas é preciso também sabedoria para não se perder. Há sinais que iluminam e há sinais que confundem. Jung sabia disso e a ciência moderna confirma. Quando há excesso de significados forçados, a mente pode entrar em estados de sobrecarga, confundindo intuição com delírio, leitura simbólica com psicose. O discernimento, portanto, é parte do caminho. Ignorar sinais também pode ser uma escolha saudável quando o excesso ameaça a clareza. E ainda assim, a beleza maior está no experimento. Você pode formular uma pergunta clara e acompanhar durante 21 dias as coincidências que surgirem em resposta, como se fosse uma correspondência secreta entre você e o universo. E talvez ao final desse período, descubra que mais importante do que a resposta objetiva foi a transformação silenciosa da sua atenção, agora mais refinada, mais desperta, mais íntima da vida.
Muitas pessoas relatam que decisões fundamentais foram tomadas a partir de uma sincronicidade. Histórias de encontros amorosos, de mudanças de cidade, de escolhas profissionais. Não porque se entregaram a um jogo cego do acaso, mas porque reconheceram no fluxo da vida uma coerência maior que a lógica linear. Uma coerência que só pode ser sentida quando se permite estar disponível, aberto, presente. E aqui está a chave. A sincronicidade não promete atalhos fáceis, mas oferece um caminho de diálogo com a realidade. É como se a vida perguntasse: você está atento? E a cada coincidência significativa, respondesse: eu estou aqui. Filtro, ruído e milagre. Porque vemos padrões onde há azar. Há uma inquietação que muitos carregam em silêncio. O medo de estar se enganando. O medo de projetar esperanças em sinais que talvez não passem de ilusão. Talvez você já tenha sentido a culpa de acreditar demais em coincidências, ou o constrangimento de compartilhar com alguém próximo uma história de sincronicidade e ouvir apenas o rótulo de fantasia. Esse conflito dói porque coloca em choque duas forças internas: o desejo de confiar na intuição e o receio de parecer irracional diante da família, dos amigos, do trabalho. A ciência nos ajuda a entender esse dilema. Nosso cérebro é um mestre em detectar padrões. Ele precisa disso para sobreviver, para reconhecer rostos, prever riscos, encontrar conexões rápidas. Mas esse mesmo dom pode se transformar em armadilha. Há fenômenos cognitivos que explicam por que vemos sentido onde, muitas vezes, há apenas ruído. A pareidolia, por exemplo, faz com que enxerguemos rostos em nuvens ou figuras em manchas. O viés de confirmação nos leva a selecionar apenas as evidências que reforçam aquilo que já acreditamos. E a clustering illusion nos faz acreditar que sequências aleatórias escondem uma ordem secreta. Não são falhas do cérebro, mas expressões de sua criatividade natural. Pesquisas mostram que pessoas criativas experimentam mais pareidolia, como se o mundo fosse um campo fértil para projeções simbólicas. Mas o que acontece quando confundimos esses fenômenos com mensagens pessoais? Surge o risco de construir narrativas frágeis, que cedo ou tarde podem ruir. Imagine alguém que decide se entregar a uma relação amorosa apenas porque sinais aparentemente mágicos apontavam para isso. Nomes repetidos, encontros casuais, símbolos recorrentes. No início, a experiência parece mágica, como se o destino tivesse conspirado. Mas, com o tempo, os sinais se revelam apenas coincidências estatísticas, e o peso da realidade pede um olhar mais sóbrio. Essa pessoa, no entanto, não sai derrotada. Sai mais lúcida, aprende que confiar em sinais exige também verificar, testar, confirmar. E é nesse ponto que a vida nos oferece um equilíbrio precioso. Não precisamos escolher entre acreditar cegamente e negar tudo em nome da lógica fria. Podemos adotar critérios simples para diferenciar ruído de milagre, observar a probabilidade básica de um evento, buscar uma explicação causal alternativa, verificar se o tempo do sinal faz sentido e, por fim, inverter o jogo, provocar um teste reverso e ver se o padrão se sustenta. Essa abordagem cria um espaço de liberdade, onde a intuição pode florescer, sem cair no engano da fantasia descontrolada. Esse olhar não mata a magia. Pelo contrário, a fortalece, porque o verdadeiro sinal sobrevive ao escrutínio, resiste ao teste e ainda assim mantém sua força poética. Quando um padrão persiste mesmo depois da verificação racional, ele se torna mais do que uma projeção. Ele ganha a solidez de um diálogo real com o mistério. Há quem confunda discernimento com ceticismo, mas são coisas diferentes. O ceticismo fecha portas, o discernimento as mantém abertas, só que com cuidado. O discernimento é como uma lente que nos permite diferenciar entre a miragem e a nascente, entre o reflexo ilusório e a fonte real. E ainda assim, precisamos reconhecer um limite essencial. Em alguns casos, a leitura excessiva de sinais pode ser sintoma de sobrecarga psíquica.
estados em que o cérebro perde a capacidade de filtrar adequadamente o que é relevante. Nesses momentos, não é iluminação, mas exaustão. A fronteira entre sincronicidade e delírio é tênue, e atravessá-la sem consciência pode custar caro. É por isso que, mais uma vez, equilíbrio é a palavra-chave. A beleza da sincronicidade está justamente nesse duplo movimento: permitir-se ver o extraordinário no ordinário, mas sem perder a lucidez necessária para não se perder no excesso de padrões. O milagre se revela quando há espaço para a poesia e para a razão caminharem lado a lado. Quando o coração se abre sem que a mente se feche. Há um tipo de silêncio que dói. O silêncio da vida que parece não responder. Você olha ao redor, busca sinais, espera algum gesto do destino e tudo o que encontra é vazio. Esse vazio pode ser sufocante, como se a própria existência se negasse a dialogar com você. Mas e se esse aparente silêncio não fosse ausência, e sim linguagem? E se aquilo que você interpreta como indiferença fosse, na verdade, uma forma mais sutil de comunicação? Jung acreditava que coincidências carregadas de significado não são apenas curiosidades estatísticas, mas mecanismos profundos da psique. Ele propôs que a sincronicidade tem uma função compensatória. Aquilo que a consciência não consegue enxergar é projetado pelo mundo externo como reflexo, como um lembrete insistente. A vida, nesse sentido, se torna uma espécie de espelho que mostra justamente o que tentamos evitar. É como se o inconsciente encontrasse maneiras criativas de nos alcançar, transformando o cotidiano em palco para símbolos recorrentes. Imagine alguém que, em meio à rotina, começa a se deparar repetidamente com a mesma imagem, uma borboleta, por exemplo. Ela surge em sonhos, aparece em conversas, estampa cartazes de rua. O que parece coincidência pode, na verdade, apontar para uma ferida interna. Ao investigar, descobre-se que a borboleta simboliza transformação, mas também vulnerabilidade. Nesse caso, não é apenas a beleza da imagem que importa, mas o convite inconsciente para revisitar um trauma antigo, talvez uma transição dolorosa que ainda precisa de cura. A repetição se torna linguagem, o sinal se transforma em chave para abrir a porta da sombra. Na prática, esse processo pode ser conduzido em 4 passos. Primeiro, notar. Observar com atenção o sinal que insiste em aparecer. Depois, associar. Perguntar a si mesmo o que aquilo desperta, que memórias ou emoções são ativadas. Em seguida, testar. Registrar num diário e observar se o padrão persiste, se há uma correlação significativa com situações internas. Por fim, agir. Permitir-se uma pequena intervenção, seja uma conversa, uma decisão. Um gesto simbólico que dê resposta ao chamado do inconsciente. Esse ciclo de notar, associar, testar e agir transforma coincidências em material vivo de autoconhecimento. Psicólogos e terapeutas sabem que a repetição simbólica pode ser valiosa quando integrada com responsabilidade. Ao invés de ser descartada como superstição, a sincronicidade pode ser usada como recurso clínico, revelando conteúdos inconscientes que de outra forma ficariam soterrados. É uma forma de acessar a sombra sem violência através da linguagem da vida. Mas aqui, mais do que nunca, é necessário equilíbrio, pois há uma linha tênue entre enxergar símbolos que curam e romantizar delírios que aprisionam. Essa fronteira é delicada. De um lado, a riqueza simbólica que abre espaço para cura e reconciliação interior. Do outro, o risco de se perder em interpretações exageradas que afastam da realidade. O verdadeiro caminho está no meio. Usar os sinais como bússolas, como grilhões, como janelas de compreensão, não como muros de ilusão. E quando conseguimos sustentar esse equilíbrio, algo profundo acontece. A vida deixa de ser percebida como um monólogo frio e se revela como uma conversa íntima entre a alma e o mundo. Cada sinal se torna uma palavra, cada coincidência uma frase. E juntos, eles compõem um texto invisível que conta a história de quem você é e de quem ainda pode se tornar. Há uma tensão silenciosa que muitos sentem, mas poucos conseguem colocar em palavras. A vontade de acreditar nos sinais e, ao mesmo tempo, a necessidade de ter certeza de que não estão apenas se enganando. É como se a alma estendesse a mão para o mistério, mas a mente racional a puxasse de volta exigindo provas. Esse conflito pode ser doloroso, porque coloca em lados opostos 2 forças fundamentais da experiência humana, a intuição
que pede entrega, e a razão, que pede evidência. E, no entanto, talvez não seja necessário escolher entre uma e outra. Talvez exista um espaço onde o espiritual e o científico se encontram. Quando Jung formulou o conceito de sincronicidade, ele mesmo reconheceu os limites de sua proposta. Não se tratava de uma teoria científica no sentido estrito, porque não poderia ser falsificada nem medida com precisão. Era um princípio, uma hipótese viva, uma tentativa de explicar o inexplicável. Por isso, desde o início, o debate entre psicólogos, físicos e filósofos se dividiu. Alguns viam na sincronicidade uma chave revolucionária, outros acusavam de ser um pensamento místico travestido de ciência. Mas a questão permanece aberta, e talvez seja justamente nesse espaço de incerteza que a riqueza do conceito floresce. A ciência contemporânea, ainda que não reconheça a sincronicidade como lei formal, estuda fenômenos relacionados às coincidências significativas. Pesquisas em psicologia cognitiva mostram que os seres humanos possuem uma sensibilidade natural para detectar correlações improváveis. Não é apenas um defeito mental ou uma tendência ao erro. É também um mecanismo de sobrevivência. Nosso cérebro evoluiu para encontrar padrões, porque isso aumentava nossas chances de prever o ambiente. E ainda hoje, esse mesmo mecanismo é o que nos faz perceber que certas repetições não são triviais, mas carregam uma espécie de intensidade emocional que pede atenção. E aqui está o ponto crucial. A experiência de sincronicidade não precisa ser abandonada ao terreno nebuloso da fé cega. Ela pode ser tratada como um experimento pessoal. Assim como um cientista formula hipóteses e coleta dados, você pode transformar suas coincidências em material de investigação. Não para reduzir o mistério à estatística, mas para dar à sua intuição um solo mais firme onde possa crescer. Imagine um protocolo simples. Você começa formulando uma hipótese clara, por exemplo, quero observar se o símbolo da água aparece de maneira significativa em minha vida neste mês. A partir disso, você passa a registrar cuidadosamente cada ocorrência, sonhos, encontros, imagens, conversas. Depois, compara o número de vezes em que o símbolo surgiu com aquilo que seria esperado pelo acaso. Essa comparação não elimina o valor subjetivo, mas adiciona uma dimensão de clareza. Se o padrão se sustenta além do esperado, você ganha confiança de que algo maior está em movimento. Se não se sustenta, você ainda aprende sobre a forma como sua mente interpreta o mundo. O interessante é que, ao adotar esse olhar experimental, o simples ato de observar já começa a transformar a experiência. Na física quântica, aprendemos que a observação modifica o fenômeno. Na vida, não é diferente. Quando você se coloca como observador atento, abre espaço para que as coincidências se tornem mais visíveis, mais presentes, mais carregadas de significado. É como se o próprio universo respondesse à sua atenção com maior clareza. Mas há também um aspecto de humildade nesse processo. Ao registrar e analisar suas sincronicidades, você se depara não apenas com o encantamento, mas também com o limite. Descobre que nem todo evento tem significado oculto, que nem todo padrão se sustenta, que às vezes o acaso é apenas acaso. Esse reconhecimento não é uma derrota, mas um ganho, porque liberta da obrigação de interpretar tudo, permitindo descansar na simplicidade de alguns acontecimentos e aprofundar apenas naqueles que realmente ressoam. Durante 30 dias, algumas pessoas se propuseram a realizar experimentos desse tipo. Pedir um sinal claro, registrar todas as coincidências relacionadas e comparar com a expectativa aleatória. O que surgiu desses relatos não foi uma prova definitiva, mas algo ainda mais poderoso, um fortalecimento da confiança interior. Porque, ao anotar, ao observar, ao testar, elas perceberam que sua própria consciência se expandia. O mundo não mudou de repente, mas sua percepção se tornou mais refinada. O que antes passava despercebido agora se revelava como uma linguagem viva. O método não elimina a poesia, pelo contrário, a intensifica, porque quando um sinal resiste ao olhar crítico, ele se torna ainda mais precioso. Ele não é apenas um reflexo da mente, mas uma mensagem que atravessa tanto o filtro da razão quanto da emoção. Essa sobrevivência ao teste é o que dá solidez à experiência. É como encontrar uma pérola no fundo de um rio. Quanto mais fundo você mergulha, mais claro se torna o valor da descoberta.
É importante reconhecer também que essa abordagem não busca transformar a sincronicidade em ciência convencional. Há limites que não podem ser superados com estatísticas simples, mas isso não diminui o valor do experimento pessoal. Ao contrário, dá a ele um caráter íntimo, intransferível, único. Cada pessoa pode criar sua própria forma de medir, de registrar, de analisar. Não se trata de encontrar uma lei universal, mas de abrir um diálogo pessoal com o mistério. Nesse laboratório íntimo, ferramentas simples podem ser utilizadas. Um caderno para registros diários, uma planilha para marcar frequência e contexto, uma escala subjetiva para medir a intensidade emocional associada a cada sinal. Esses instrumentos criam uma ponte entre o visível e o invisível, entre a intuição e a razão. Eles permitem que você veja não apenas os sinais isolados, mas os padrões maiores que se formam ao longo do... E aqui, novamente, a repetição se mostra essencial, porque um sinal isolado pode ser fruto do acaso, mas uma sequência insistente dificilmente é ignorada. A repetição constrói significado. A repetição revela a coerência. A repetição transforma a coincidência em linguagem. É nesse acúmulo que a vida começa a falar com mais clareza. Mas o mais fascinante talvez seja perceber que, ao adotar esse olhar de cientista do próprio destino, você não está diminuindo a dimensão espiritual, mas a fortalecendo. Porque a espiritualidade verdadeira não teme o teste. O que é real permanece. O que é ilusão se desfaz. E o que sobrevive é justamente aquilo que carrega poder de transformar. Esse caminho também exige responsabilidade, porque quando você reconhece que sua atenção molda a realidade, percebe que não está apenas observando, mas participando. Cada registro é também uma escolha. Cada hipótese é também uma intenção. E a forma como você interpreta os resultados influencia diretamente a forma como você se posiciona diante da vida. É por isso que o Laboratório das Coincidências não é apenas um espaço de observação, mas também de autocriação. A pergunta que permanece é: por que alguns sinais persistem enquanto outros se dissolvem? Talvez a resposta esteja naquilo que Jung chamou de função compensatória. Os sinais que sobrevivem são aqueles que a psique precisa enxergar, aqueles que têm potência de cura, aqueles que revelam algo essencial sobre o caminho que você está trilhando. O restante é ruído e pode ser deixado para trás sem culpa. Assim, o laboratório não é um espaço frio, mas um espaço vivo. Ele não reduz o mistério a números, mas dá ao mistério uma forma de se manifestar com clareza. Ele não anula a poesia, mas a ancora em solo firme. Ele não substitui a fé, mas a amadurece. E ao final desse processo, você descobre que não está apenas estudando coincidências, está estudando a si mesmo. Porque cada sinal que aparece fora é reflexo de um movimento que acontece dentro. Cada coincidência significativa é um lembrete de que sua vida é maior do que decisões isoladas. É parte de uma rede de significados que o envolve e o sustenta. Nesse espaço, ciência e espiritualidade não são inimigas, mas companheiras. A primeira oferece método, clareza, precisão. A segunda oferece sentido, profundidade, mistério. E juntas, elas constroem uma ponte capaz de sustentar tanto o peso da razão quanto a leveza da alma. O Laboratório das Coincidências não promete respostas definitivas, mas oferece algo mais valioso. Uma forma de viver a vida como diálogo, não como acaso mudo. Um convite para que cada pessoa se torne não apenas espectadora, mas também investigadora e coautora da própria realidade. E talvez seja esse o verdadeiro poder da sincronicidade, não provar nada para os outros, mas transformar profundamente a relação que você tem consigo mesmo, com o tempo, com a vida. Um convite para olhar para os sinais não como milagres frágeis, mas como informações preciosas que aguardam sua atenção para se revelar. Há um abismo que por séculos separou dois mundos. De um lado, a ciência com seu rigor, números e medições. Do outro, a espiritualidade com seus símbolos, intuições e metáforas. Muitos viveram presos nessa polaridade, acreditando que era preciso escolher, ou se é racional, ou se é espiritual. Essa divisão, no entanto, tem um preço alto. Ela fragmenta a experiência humana. Ela separa o que, na verdade, nasceu para se complementar. E é justamente no diálogo improvável entre um físico e um psicólogo que encontramos uma ponte capaz de atravessar esse abismo. Wolfgang Pauli,
um dos maiores físicos do século XX, conhecido por sua mente afiada e pelo rigor de suas descobertas, viveu intensos conflitos internos. Apesar de seu brilhantismo, sofria crises emocionais profundas, mergulhava em sonhos inquietantes e experimentava uma vida psíquica tão intensa quanto sua vida científica. Ao buscar ajuda, encontrou-se com Carl Gustav Jung, o psicólogo que ousava explorar territórios invisíveis da psique. O encontro entre esses dois mundos, a física e a psicologia profunda, gerou um campo fértil, onde a ciência dos átomos se encontrou com a ciência da alma. As cartas trocadas entre Pauli e Jung revelam mais do que simples relatos pessoais. Elas registram um esforço honesto de compreensão. Pauli, imerso no universo da física quântica, percebia que o mundo subatômico desafiava as leis da lógica clássica. Partículas que pareciam estar em dois lugares ao mesmo tempo. Fenômenos de entrelaçamento onde duas entidades distantes reagiam instantaneamente uma à outra. Uma realidade que parecia responder ao olhar do observador. Tudo isso, para ele, ecoava algo maior, uma ordem escondida que transcendia a causalidade linear. Jung, por sua vez, oferecia a perspectiva da psique, símbolos recorrentes, sonhos arquetípicos, coincidências significativas. Para ele, a sincronicidade era a linguagem de um inconsciente coletivo que se manifestava no mundo externo. A conversa entre os dois, portanto, era mais do que intelectual, era a tentativa de traduzir os paradoxos da física em diálogo com os mistérios da mente. É aqui que nasce o risco e a beleza. O risco, porque muitos, ao ouvirem falar de física quântica e espiritualidade, mergulham em extrapolações rasas, transformando metáforas em certezas absolutas, criando discursos sedutores, mas sem fundamento. A beleza, porque, quando usadas com responsabilidade, as metáforas quânticas oferecem imagens poderosas que podem transformar nossa maneira de viver. Elas não são explicações científicas, mas ferramentas de sentido. E esse uso consciente da metáfora é o que diferencia a profundidade de charlatanismo. Pense no conceito de entrelaçamento quântico. Duas partículas, separadas por distâncias enormes, ainda assim respondem uma à outra de forma instantânea. Na física, isso desafia a noção de espaço e tempo. Na vida, como metáfora, pode ser usado para falar das conexões invisíveis que sentimos com certas pessoas, dos encontros que parecem escritos, das ressonâncias que surgem sem explicação lógica. Quando tratamos o entrelaçamento como metáfora, não caímos na armadilha de dizer que nossa alma é literalmente uma partícula quântica, mas reconhecemos o valor simbólico de usar a ciência como espelho poético para a experiência humana. O mesmo ocorre com o campo. Na física, o campo é a estrutura invisível que sustenta as interações das partículas. No cotidiano, pode ser usado como imagem para falar da energia invisível que sustenta as relações, os ambientes, os encontros. Quando entramos em um espaço e sentimos o clima carregado ou a leveza no ar, não estamos fazendo uma descrição científica, mas estamos nomeando uma experiência. Ao usar a metáfora do campo, traduzimos o invisível em algo palpável, criando pontes entre linguagem poética e observação científica. Pauli compreendeu que, ao olhar para seus sonhos e símbolos, estava explorando um buraco de minhoca mental, um túnel que conectava o universo interior ao exterior. Jung, por sua vez, via em Pauli a prova viva de que ciência e espiritualidade podiam dialogar sem se anular. Essa troca deixou um legado, a possibilidade de unir razão e intuição, sem reduzir uma à outra. Mas aqui é preciso cuidado. Muitas vezes, a linguagem quântica é usada como atalho para justificar qualquer ideia. Termos como energia, vibração, frequência são verdadeiros em seus contextos científicos, mas, quando transplantados sem critério para a espiritualidade, podem se tornar rótulos vazios. O convite não é abandonar essas palavras, mas usá-las com clareza, como metáforas, não como explicações, como pontes de significado, não como ilusões de ciência. E quando as metáforas são usadas dessa forma, algo poderoso acontece. Elas não apenas iluminam conceitos abstratos, mas também nos ajudam a recalibrar nossas ações. Pense na metáfora da ressonância. Na física, ressonância ocorre quando uma frequência encontra outra compatível e juntas elas se amplificam. No cotidiano, essa metáfora pode inspirar uma prática,
buscar aquilo que ressoa com nossa alma, cultivar relações, projetos e ambientes que amplifiquem nossa energia ao invés de drená-la. A ciência aqui não está sendo deformada, mas emprestada poeticamente para inspirar escolhas conscientes. O diálogo entre Pauli e Jung também nos ensina outra lição. A de que a busca pelo sentido não é exclusividade da religião ou da ciência. É uma busca humana. Quando o físico confessa ao psicólogo que suas equações não eram suficientes para lidar com seus sonhos, ele mostra a humildade de reconhecer que o conhecimento técnico não dá conta de todas as dimensões da vida. E quando o psicólogo aceita dialogar com a física, ele demonstra a coragem de abrir a espiritualidade ao rigor e ao questionamento. Esse encontro, portanto, é uma metáfora viva da integração que todos buscamos. Não escolher entre mente ou coração, mas permitir que ambos caminhem juntos. Ao revisitar essa história, percebemos que o buraco de minhoca mental não é apenas uma imagem bonita. Ele descreve a experiência humana de atravessar camadas de percepção, de unir mundos aparentemente separados, de reconhecer que a realidade é mais ampla do que qualquer teoria isolada pode explicar. Ele nos lembra que cada ser humano é uma ponte entre ciência e mito, entre dado e símbolo, entre átomo e arquétipo. Quando tratamos a vida dessa forma, não precisamos mais nos prender a oposições. A ciência continua sendo ciência, com seu método e seus limites. A espiritualidade continua sendo espiritualidade, com sua poesia e sua profundidade. Mas, entre elas se forma um campo intermediário, onde a metáfora se torna ferramenta de cura, de compreensão, de ação. Esse é o convite legado por Pauli Jung. Não viver na ilusão de que a ciência explicará todos os mistérios, nem na ingenuidade de acreditar que a espiritualidade dispensa discernimento. É a escolher a via do meio, onde metáforas são usadas com respeito, símbolos são integrados com consciência, e o mistério é acolhido com humildade. No fim, percebemos que não se trata de provar nada. Não precisamos de fórmulas para validar uma intuição, nem de dogmas para legitimar uma experiência espiritual. O que importa é o diálogo. O que importa é a abertura. O que importa é a coragem de habitar esse espaço entre mundos, reconhecendo que a realidade é tão complexa que exige tanto equações quanto sonhos, tanto experimentos quanto metáforas. E quando conseguimos habitar esse espaço, algo profundo acontece. A vida deixa de ser um território fragmentado e se revela como um grande tecido integrado. Cada coincidência significativa, cada símbolo, cada intuição se torna parte de uma trama maior, onde a física e a psicologia não competem, mas se complementam. É nesse tecido que descobrimos que o verdadeiro buraco de minhoca não está no espaço, mas na consciência. Um túnel que nos leva do visível ao invisível, do racional ao simbólico, do eu isolado ao todo interconectado. Essa é a herança de Pauli Jung. A lembrança de que podemos usar a ciência sem charlatanismo, a espiritualidade sem ingenuidade e as metáforas como chaves para abrir portas de compreensão. E talvez essa seja a grande sincronicidade de nossa era, a oportunidade de unir razão, alma, não para escolher entre elas, mas para viver na interseção onde ambas florescem. Há uma frustração silenciosa que muitos carregam e raramente confessam em voz alta, a sensação de já ter tentado de tudo para manifestar uma nova realidade e ainda assim nada acontecer. Visualizações que não se cumprem, afirmações repetidas como mantras que se dissipam no ar, cursos e livros que prometem atalhos, mas deixam no final apenas um gosto de cansaço. Essa frustração é muitas vezes acompanhada de vergonha. Vergonha por acreditar demais, vergonha por esperar demais, vergonha por se sentir enganado. E, por trás de tudo isso, surge uma pergunta que pesa no peito. Será que o problema sou eu? Mas e se o problema não estiver em você, e sim no modelo com que lhe ensinaram a enxergar a manifestação? Durante muito tempo, a ideia de manifestação foi vendida como um passe de mágica. Basta desejar, imaginar, repetir frases positivas e o universo se curvará. Essa promessa sedutora, no entanto, ignora nuances fundamentais da mente, do corpo e da própria estrutura da realidade. Desejo, intenção e sincronicidade foram colocados no mesmo pacote como se fossem a mesma coisa, mas não são. A verdadeira chave está em diferenciá-los, em compreender o papel de cada um e em aprender a integrá-los num processo vivo e realista que eu chamo de manifestação 2.0. O desejo é o ponto de partida,
mas também pode ser uma armadilha. Desejar é natural. Queremos segurança, queremos amor, queremos expansão. O desejo surge como um impulso vital, uma faísca que aponta para a direção de crescimento. Mas, quando confundido com intenção, ele se torna disperso. Desejo sem ação é como uma semente largada em terreno árido. Pode conter vida, mas não terá força para brotar. Quantas vezes não confundimos essa faísca inicial com a promessa de um fogo eterno? Quantas vezes não ficamos presos no ciclo de querer e esperar, sem perceber que o querer, por si só, não constrói? A intenção é diferente. A intenção é o desejo que se organiza. É o desejo que se transforma em direção clara, em decisão interna, em alinhamento entre mente e corpo. Na psicologia da motivação, falamos de autodeterminação. A intenção é aquilo que conecta a motivação interna com os comportamentos externos. Ela não é apenas pensamento, é compromisso. Ela dá forma ao desejo, como se fosse o molde que permite que a água amorfa de um rio se transforme em correnteza orientada. A intenção, quando autêntica, ativa circuitos de dopamina no cérebro, transformando o simples imaginar em expectativa de ação, em energia que move o corpo. E a sincronicidade? A sincronicidade não é nem desejo, nem intenção. É o campo respondendo. É o diálogo da vida devolvendo sinais que confirmam ou redirecionam o caminho. Quando a intenção está alinhada, os sinais começam a aparecer não como mágica, mas como feedback. Eles não garantem o resultado, mas apontam que o movimento está vivo. São como marcos numa estrada. Não levam você ao destino, mas confirmam que está na rota. E aqui está a diferença crucial. Quando confundimos sincronicidade com desejo, esperamos que o universo entregue tudo sem nossa participação. Quando entendemos sincronicidade como feedback, reconhecemos que ela é o eco da nossa própria intenção no campo. Talvez a história de 2 jornadas possa ilustrar essa diferença. Imagine uma pessoa que decide apenas visualizar sua vida ideal. Ela fecha os olhos todos os dias, repete mentalmente que já tem aquilo que deseja, mas, ao abrir os olhos, volta ao mesmo comportamento de sempre, sem ajustar hábitos, sem mover a vida na direção do sonho. O tempo passa, nada muda e a frustração cresce. Agora imagine outra pessoa que, além de visualizar, transforma essa visão em pequenas ações, muda a rotina, cria micro-hábitos, estabelece metas simples, registra coincidências que surgem no caminho. Aos poucos, essa segunda pessoa começa a notar sinais, encontros inesperados, oportunidades que surgem, intuições que se confirmam. Não porque o universo esteja premiando alguém mais merecedor, mas porque a intenção foi transformada em energia ativa e a vida respondeu com coerência. É nesse ponto que entra o protocolo da manifestação 2.0. Ele não promete mágica, mas convida a viver a manifestação como processo. Primeiro, clareza de intenção. Não basta desejar ser feliz, é preciso especificar, sentir e decidir o que isso significa para você. Depois, micro-hábitos. Pequenas ações diárias que dão corpo à intenção, criando consistência. Em seguida, métricas. Registrar não apenas os sinais externos, mas também a evolução interna, os sentimentos, as mudanças sutis. Por fim, reajuste semanal. Observar o que funcionou, o que precisa ser adaptado, onde os sinais apontam uma necessidade de mudança. Esse ciclo transforma o desejo disperso em intenção direcionada, e a intenção em campo de diálogo com a sincronicidade. A neurociência nos lembra que o cérebro responde com mais intensidade ao que é específico. Intenções vagas ativam pouco. Intenções claras ativam circuitos de foco, dopamina e motivação. A psicologia do comportamento mostra que pequenas ações repetidas são muito mais eficazes do que saltos grandiosos. E a experiência espiritual nos ensina que o campo responde ao que é consistente, não ao que é ocasional. Quando esses 3 pilares se encontram, clareza, consistência e escuta, a manifestação deixa de ser fantasia e se torna caminho. É também nesse espaço que compreendemos a importância da paciência compassiva. Muitos abandonam seus processos porque não veem resultados imediatos. Mas a vida não trabalha em prazos mágicos. A vida trabalha em ritmos. Cada intenção lançada no campo é como uma semente. Algumas brotam em dias, outras em meses, outras em anos.
O papel da paciência não é passividade, mas confiança ativa. É continuar regando, ajustando, permanecendo atento aos sinais, sem exigir que o tempo se curve à nossa ansiedade. Os sinais de sincronicidade, nesse contexto, se tornam bússolas. Eles não são garantias de que tudo se cumprirá exatamente como imaginado, mas são lembretes de que há movimento, de que a energia está circulando. E quando aprendemos a lê-los como feedback, ao invés de como promessa mágica, libertamo-nos da frustração e abraçamos a manifestação como dança. Nós damos passos, o campo responde, nós ajustamos, o campo devolve. Um relato inspirador mostra como isso se traduz na prática. Uma pessoa decidiu aplicar o protocolo por 90 dias. Nos primeiros 30, dedicou-se apenas a clarificar intenções e criar micro-hábitos simples, como escrever 3 linhas por dia sobre o que desejava construir. Nos 30 seguintes, começou a registrar sinais de sincronicidade, palavras repetidas, encontros inesperados, intuições confirmadas. No último ciclo, ajustou suas ações com base nos sinais. Ao final, não apenas alcançou uma mudança de carreira significativa, como também percebeu algo mais profundo. Sua relação com o tempo e com a vida havia mudado. Já não esperava milagres, mas vivia cada dia como parte de um processo consciente. Essa é a verdadeira promessa da manifestação 2.0. Não a ilusão de conquistar qualquer coisa em poucos dias, mas a clareza de que cada intenção é um convite para a vida dançar com você. Não o peso de exigir do universo resultados imediatos, mas a leveza de reconhecer que você já está em diálogo com o mistério. O mais importante é compreender que desejo, intenção e sincronicidade não competem. Eles se completam. O desejo é a centelha, a intenção é a direção. A sincronicidade é a resposta. Quando alinhados, criam um processo vivo que não apenas transforma resultado, mas transforma a própria consciência de quem caminha por ele. E nesse alinhamento descobrimos algo essencial. A manifestação não é sobre controlar a vida, mas sobre participar dela de forma consciente. É sobre reconhecer que, embora não possamos decidir os ritmos do universo, podemos escolher a clareza da nossa intenção, a consistência dos nossos passos e a atenção com que ouvimos as respostas. O resto é dança, o resto é diálogo, o resto é vida se manifestando, não como mágica, mas como sincronia entre o que sentimos dentro e o que se revela fora. Existe uma inquietação que acompanha muitos buscadores. Até que ponto interpretar sinais é caminho de crescimento? E até que ponto pode se tornar ilusão perigosa? Essa pergunta não é apenas filosófica, ela é profundamente ética. Porque quando alguém acredita que sinais guiam suas decisões, isso afeta não apenas sua própria vida, mas também a vida das pessoas ao redor. O que está em jogo não é apenas o entendimento da sincronicidade, mas a responsabilidade de como ela é usada. Em muitos contextos, a crença em sinais trouxe clareza, coragem e sentido. Uma palavra repetida pode inspirar uma mudança de carreira, um símbolo recorrente pode encorajar alguém a se curar de uma ferida antiga, uma coincidência significativa pode reforçar a fé de que não estamos sozinhos. Mas também existem histórias onde essa mesma crença foi distorcida, usada como justificativa para controle, manipulação ou decisões apressadas. A sincronicidade, quando mal interpretada, pode se tornar desculpa para evitar a responsabilidade pessoal ou até mesmo ferramenta de poder sobre os outros. Pesquisas em psicologia mostram que existe uma correlação entre crença paranormal e dificuldade em diferenciar sinal de ruído. Isso significa que quanto mais uma pessoa está disposta a enxergar padrões invisíveis, maior o risco de também ver significados onde não há. Essa disposição, por si só, não é negativa. Ela pode ser fonte de criatividade e sensibilidade, mas exige vigilância. O perigo está em transformar qualquer acaso em justificativa absoluta, sem espaço para questionamento. É aqui que ética e discernimento se tornam indispensáveis. Imagine um líder que conduz uma empresa e decide tomar decisões estratégicas, baseando-se apenas em sinais que interpreta como mensagens do universo. Talvez, no início, algumas dessas escolhas coincidam com bons resultados, reforçando a crença. Mas, com o tempo, a falta de critérios objetivos pode gerar prejuízos, comprometer empregos, afetar famílias.
O que começou como intuição transformada em narrativa espiritual pode acabar em irresponsabilidade. O problema não está em ouvir os sinais, mas em usá-los sem critério, sem humildade, sem limite. Por isso, precisamos falar de mapas, rituais e limites éticos. O mapa é o conjunto de princípios que usamos para interpretar sinais. Ele não pode ser fixo demais, porque a vida é dinâmica, mas também não pode ser vago demais, porque a mente se perde no excesso de interpretações. Criar um mapa é escolher referências, símbolos, critérios que nos ajudem a navegar. Esse mapa pode incluir arquétipos, padrões pessoais, memórias significativas. Ele serve como bússola, não como prisão. Os rituais, por sua vez, são práticas que nos ajudam a dar corpo a esse diálogo com o invisível. Um ritual pode ser tão simples quanto acender uma vela, escrever num diário ou praticar uma respiração consciente. Eles não são mágicos por si só, mas se tornam significativos porque organizam nossa atenção, direcionam nossa energia e criam espaço para escuta. O ritual nos lembra que a vida não é apenas correria, mas também pausa, símbolo, presença. Mas nenhum mapa nem ritual tem valor sem limites éticos. O código ético da sincronicidade precisa ser claro. Ele começa com o princípio do consentimento. Nunca usar a interpretação de sinais para impor escolhas a outra pessoa. Continua com a responsabilização. Reconhecer que cada interpretação é subjetiva e que suas consequências recaem sobre quem a faz. Inclui também a verificação. Sempre buscar dados objetivos quando decisões afetam outras pessoas. Acrescenta a humildade. Admitir quando não há clareza e recusar a tentação de preencher o vazio com certezas ilusórias. Soma a transparência. Não usar a linguagem dos sinais como máscara para manipulação. Adota o teste. Submeter os sinais ao crivo da razão antes de segui-los em passos importantes. E finaliza com a reversibilidade. Estar disposto a revisar interpretações, a mudar de rota, a reconhecer erro. Esse código não elimina o mistério. Pelo contrário, ele o protege. Ele garante que a experiência com sincronicidade não se degrade em superstição cega nem em poder mal utilizado. Ele cria um espaço seguro onde símbolos e sinais podem florescer como aliados de crescimento pessoal. Histórias de uso ético e antiético da sincronicidade estão espalhadas pela história. Há quem tenha encontrado cura, propósito e coragem ao interpretar sinais com equilíbrio. E há quem tenha provocado caos ao confundir intuição com delírio, ou ao usar coincidências como justificativa para decisões que prejudicaram outros. Essas histórias não devem ser vistas como opostos irreconciliáveis, mas como lembretes de que a linha entre sabedoria e autoengano é tênue. O universo não é vago. É nossa interpretação que pode ser. Os sinais não são problemas em si. O problema está em como os lemos, como os usamos, como os integramos à vida. O limite ético, portanto, não é uma imposição externa, mas uma forma de honrar a própria espiritualidade. Quando aceitamos viver dentro desses limites, não perdemos liberdade, ganhamos profundidade, porque a verdadeira liberdade não está em interpretar tudo como quisermos, mas em aprender a distinguir com clareza entre o que vem da vida e o que vem apenas da nossa carência. Criar um contrato pessoal com a sincronicidade pode ser um gesto simbólico poderoso. Um documento íntimo, escrito por você, onde declara os princípios que guiarão sua relação com os sinais. Pode incluir cláusulas como: não usarei sinais para manipular outros. Confirmarei meus sinais como dado. Quando houver impacto coletivo, aceitarei rever minhas interpretações quando perceber engano. Esse contrato não é amuleto, é compromisso. Ele funciona como espelho, lembrando você de que a espiritualidade verdadeira não é fuga, mas responsabilidade. Quando vivemos assim, os sinais se tornam ainda mais preciosos, porque deixam de ser desculpas para decisões impulsivas e passam a ser aliados na construção de uma vida com clareza e propósito. Eles se tornam convites, não comandos. Inspirações, não justificativas. Luzes no caminho, não muros de crença. O mistério continua vivo. A beleza das coincidências significativas permanece intacta, mas agora ela vem acompanhada de solidez, de ética, de maturidade. Essa maturidade é o que nos permite usar a sincronicidade como ferramenta de crescimento, sem cair em armadilhas. É o que nos ajuda a dançar com o invisível sem perder o chão.
é o que garante que nossa busca por sentido não se transforme em ilusão, mas em expansão real da consciência. No fim, a pergunta não é se os sinais existem. Eles existem. A pergunta é, como escolhemos lê-los? E essa escolha, mais do que qualquer coincidência, é o que define a qualidade da nossa espiritualidade e da nossa humanidade. Chegamos ao fim desta longa travessia, mas o fim aqui não é encerramento. É apenas uma dobra no caminho. Um ponto onde olhamos para trás e percebemos a extensão da estrada percorrida. E também olhamos para frente e sentimos o chamado do que ainda está por vir. Ao longo desta jornada, atravessamos territórios delicados, onde ciência e espiritualidade se encontram, onde razão e intuição dialogam, onde a vida nos convida a enxergar o invisível por trás do visível. E o que descobrimos juntos é que a sincronicidade não é capricho do acaso, mas convite da consciência. Não há acaso cego. O que existe são convites sutis que nos pedem presença. Ao mergulhar no conceito de Jung, vimos como coincidências significativas podem atuar como pontes entre a psique e o mundo externo. Não para substituir a razão, mas para ampliá-la. Percebemos também como a mente humana é fértil em criar padrões, como a pareidolia. E os vieses cognitivos podem nos levar a enxergar ordem onde não existe. Mas aprendemos que essa mesma capacidade de projetar é também fonte de criatividade e de expansão. O risco não está em ver sinais, mas em não saber distingui-lo. Assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. A cada dia, a cada escolha, a cada sinal, você está sendo conduzido para um alinhamento mais profundo com quem realmente é. A sincronicidade não é acaso, não é ruído, é linguagem, é espelho, é convite. E cabe a você aceitar esse convite, não como ilusão, mas como caminho de consciência. O mistério permanece. Mas agora, ao invés de ser motivo de medo ou confusão, ele pode ser fonte de inspiração e confiança, porque o mistério não pede que você o resolva, apenas que você o viva. E ao vivê-lo, você descobrirá que tudo o que parecia desconexo, no fundo, estava sempre conectado.